Sai dela, povo meu. Você já entendeu o que significa essa mensagem? No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre essa expressão que vai estar aparecendo lá em Apocalipse 18. Então fica até o final do vídeo que você vai ser edificado. Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Babilônia. Eu quero lembrar vocês e dizer também que eu e o Thiago Tis, trazer um vídeo mais completo sobre Babilônia. Mas hoje eu quero trazer uma pequena introdução sobre este assunto. E futuramente a gente vai trazer um vídeo mais completo baseado nos estudos que nós estamos falando. Mas antes, quero pedir para você se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e também deixar o seu comentário para você ajudar aqui no engajamento do canal. Um recado rápido, para você que está pensando em aprender e estudar, falar fluentemente o hebraico, entender as regras gramaticais, eu quero apresentar para você o método Aleph, que é um dos métodos mais completos do Brasil, com o professor Jonathan. E certamente você vai aprender tudo aquilo que você precisa para compreender algumas nuances da língua hebraica e esse idioma que é um idioma fascinante aqui para se entender a escritura. O professor Jonathan, que tem experiência de muitos anos, certamente vai trazer aí para você o ensino e as explicações necessárias para você ter um entendimento mais amplo desta língua que é uma fonte de sabedoria para entendermos a palavra de Deus. Quer conhecer melhor o método Aleph? Então vai estar aqui na descrição para você compreender melhor este projeto. Mas sem mais delongas, vamos avançar aqui nesse entendimento e nesse estudo. Compreender, irmãos, o entendimento da Babilônia de forma correta é muito difícil. E são muitas as pessoas que trazem diversas interpretações ou compreensões equivocadas sobre esse assunto, não é mesmo? Algumas pessoas, por exemplo, vão dizer que a Igreja Católica é Babilônia, outras vão dizer que Babilônia seria Jerusalém, outras mesmos vão dizer que Babilônia são as denominações, as igrejas e tudo mais. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas questões que para mim vai ser uma pré-introdução daquilo que nós vamos falar, eu e o irmão Thiago Tis. Então há muitos anos que eu vejo muitas pessoas falando sobre esse assunto e elas não têm noção do que elas dizem. E para isso elas vão usar lá os textos de Apocalipse 18, que Apocalipse 17 vai falar que Babilônia é a mãe das meretrizes e das abominações da terra, sabe? Isso é muito importante porque isso vai nos dar um link com muitas coisas que a gente vê desde o princípio da humanidade. Mas eu quero ler esse texto aqui que está em Apocalipse 18, a partir do verso 1 até mais ou menos o verso 6 ou 7, que vai dizer o seguinte. Preste bastante atenção. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, tá? Esse trecho, irmãos, ele é muito importante, porque ele fala assim: caiu, caiu, grande Babilônia. As pessoas, elas não têm muita noção do que significa esse caiu, caiu, grande Babilônia, que você vai ver aqui. Elas não têm muita noção do que isso aqui está dizendo. Mas, irmãos, nesse vídeo que eu e o Thiago Tis vamos trazer, a gente vai destrinchar mais essa visão, Nós vamos ampliar mais o que está sendo dito ali. E hoje eu quero trazer um aspecto para que você entenda o que Deus está querendo falar aqui conosco. Essa expressão caiu, caiu, grande Babilônia, na verdade, ela vai estar escrito já lá nos profetas, onde nós vamos ver que num dos profetas do Antigo Testamento, esse profeta vai falar sobre esse caiu Babilônia, e aí você vai ter um contexto ali histórico, mais que vai ser aplicado em Apocalipse para o contexto do fim, tá? Porque Deus, ele tem uma característica muito interessante. Ele mostra nas coisas do passado aquilo que seria no futuro, Mas aí seria parte do segundo vídeo. Só que quando você vai ver aqui, irmãos, caiu, caiu grande Babilônia, que fala que ela vai se tornar morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, isso vai ter ligação lá com as trombetas, vai ter ligação com Apocalipse 12, que a gente vai falar nesse outro vídeo. Mas, neste vídeo específico, irmãos, eu quero avançar mais um pouco aqui com você para você entender.
Ele fala que ouviu de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, né? Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. E é aqui, irmãos, que vai vir no verso 4 uma questão muito importante, tá? Ele diz assim: eu ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, existe aqui, irmãos, é claro que você tem uma vasta gama de coisa para se estudar aqui, mas o que eu quero trazer aqui é o retirai-vos dela, povo meu, né? E porque os seus pecados se acumularam até o céu, tá? Essa parte aqui é importantíssima, porque ela vai trazer nuances daquilo que Deus quer nos falar. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, irmãos, é que algumas pessoas, elas vão utilizar esse retirai-vos dela, povo meu, por exemplo, geralmente canais na internet, que eles têm um viés mais assim, desigrejado, né? Mas eu digo mais aqueles desigrejados já com aqueles que são mais radicais, né? Dizendo que qualquer igreja é Babilônia, dizendo que qualquer pessoa que está em denominação está debaixo de Babilônia, não é mesmo? Já ouvi até algumas pessoas dizendo que se você participa de alguma igreja, você vai a algum salão que chamam de templo, você está num adultério espiritual. E eu não concordo com isso. Mas, irmãos, o que está sendo dito ali, retirai-vos dela, povo meu, que nós vimos agora há pouco, esse retirai-vos dela, povo meu, aqui, irmãos, existe uma questão muito importante. Por quê? Porque esse retirai-vos dela, povo meu, não está falando para a pessoa sair da sua denominação, não está falando para a pessoa sair da sua igreja, mas aqui é muito mais amplo. Ainda que nós entendamos, irmãos, que a maioria das igrejas, muitas igrejas, estão debaixo de erros, debaixo de algumas coisas que são ligadas aí muitas vezes a deficiências do entendimento da palavra e acréscimos da relação com a palavra, a gente não tem o direito de chamar os nossos irmãos de Babilônia por causa de alguns erros. E basicamente o foco desse vídeo vai ser tratar sobre isso. Mas esse retirai-vos dela, povo meu, é uma mensagem muito mais ampla. Por quê? Porque Babilônia, conforme nós vamos estudar em Apocalipse 17, é dito que ela é a mãe das meretrizes, das abominações da terra. E isso é aquilo que Paulo vai falar, não é mesmo? Né? Porque vai ser dito que na fronte de Babilônia está escrito um mistério. Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. E isso é o mistério da iniquidade que Paulo vai falar lá em 2 Tessalonicenses. Então aqui, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, irmãos, demonstrando que uma das coisas, um dos gatilhos, mas não o único, que segura que o anticristo se manifesta é justamente o quê? Que aquilo que o detém seja manifesto, que aquilo que o detém seja tirado para que ele seja manifesto. Tá? Então eu mostrei que aquilo tem a ver com a medida da iniquidade chegar ao seu fim. Então quando você vê aqui, irmãos, que é dito porque os seus pecados se acumularam até o céu, é que a medida de Babilônia se acumulou, os seus pecados se acumularam e se achegaram diante de Deus, tá? E isso você vai ver que já era testemunhado lá no início, quando aquela Babilônia criada por Nimrod foi feita e ela ia até o céu. Percebe que aquilo representa uma medida de uma iniquidade que chegou até o céu e Deus agora ele vai intervir. Deus ele vai intervir nisso. E a Bíblia também fala que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até o céu, o clamor chegou até o céu, e aí Deus desceu para ver se era assim mesmo. Então, irmãos, a medida da iniquidade é aquilo que Deus determinou para que quando chegasse essa medida, Deus interviria. E nesse caso, Babilônia, irmãos, tá? Você precisa entender, essa Babilônia, ela não fala necessariamente de um lugar específico, de uma cidade apenas, mas ela fala de um espírito que age, um mistério que age por trás dos reinos, por trás de nações. Isso tudo a gente vai explanar no próximo vídeo, tá? Então, quando fala sai dela, povo meu, aqui, irmãos, é uma mensagem do último êxodo. É como se todos nós estivéssemos, irmãos, hoje habitando em Babilônia. E nós vamos ver que, por exemplo, Daniel, quando estava na Babilônia, é uma representação das pessoas estando, não é mesmo, vivendo nas nações. Ou seja, Daniel, ele foi chamado de Beltesazar, ele tinha um nome gentil, mas por dentro ele era um hebreu, ele era um judeu. E nós também, por fora, somos gentios, nossa parte carnal, exterior, mas por dentro nós somos israelitas, judeus espirituais, vamos dizer assim, e nós somos
como aqueles hebreus que estavam na Babilônia. E Deus fez com que eles fossem tirados de lá, e nós também vamos ser tirados dessa última Babilônia. Só que do mesmo modo que Deus ele vai tirar o povo do Egito, lá em Êxodo ele vai tirar o povo da Babilônia no final, tá? Com pragas e tudo mais. Então, isso vai ser o vídeo que nós vamos tratar sobre Babilônia e o último Êxodo. Então, esta mensagem, retirai-vos dela, povo meu, é a mensagem que as duas testemunhas vão estar pregando para levar o povo para onde? Para o deserto. Para levar o povo justamente para o deserto. Porém, esse vídeo, irmãos, ele tem um outro enfoque que eu quero falar com você. É um vídeo mais para você refletir e para você analisar. Irmãos, como eu falei, existem muitos canais na internet que falam algumas coisas que não convêm. É óbvio, irmãos, que as igrejas e denominações, elas têm problemas. Elas têm erros, mas isso não me dá o direito de começar a chamar os meus irmãos de várias coisas que não convêm. Existem erros, existem problemas, obviamente, mas isso não quer dizer que essas pessoas não sejam filhos e servos de Deus. E como eu venho tratando há muito tempo, as dificuldades, as tribulações ou mesmo a grande tribulação serve para fazer a correção dessas pessoas. Mas existe uma grande diferença, irmãos, de pessoas que elas praticam certos erros de forma voluntária para pessoas que fazem coisas de forma na ignorância, de forma involuntária. Então eu vou mostrar alguns textos para vocês aqui que vai exemplificar isso. Em Levítico 17, irmãos, no contexto da primeira aliança, que para nós vai ser uma sombra, Deus ele vai falar algumas coisas importantes dizendo assim: disse o Senhor a Moisés, falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, isto é o que o Senhor ordenou, dizendo, qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem será imputada a culpa de sangue, derramou o sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Então existia uma diretriz aqui, irmão, que os sacrifícios eles não poderiam ser imolados fora do arraial, ou seja, fora diante do tabernáculo ou depois do templo. Era uma lei que existia, havia uma proibição. Então festas, dízimos, ofertas, tudo tinha que ser entregue, tinha que ser feito nesse local. Se você não fizesse nesse local, você era transgressor da lei, você vai ver. Deus claramente vai mostrar aqui, irmãos, para você ver quão sério era isso. Ele diz assim que tal homem será imputado a culpa de sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. Então é uma coisa muito grave, irmãos. É uma coisa grave. A pessoa quando derramava sangue de animais fora do tabernáculo, a não ser que fosse para se alimentar, ela, se não oferecesse aquilo como oferta diante do Senhor, seria imputado a ela como se ela tivesse derramado sangue e Deus vai cobrar esse sangue, como diz aqui. Tal homem será imputado a culpa do sangue, derramou sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. Tá? Para ver como Deus, irmãos, ele vai requerir até o sangue dos próprios animais. Vai requerer o sangue até dos próprios animais que estão sendo derramados. Isso vai estar lá em Gênesis, que Deus fala, né? Que Deus ia requerer o sangue do homem e dos animais que fosse derramado. Mas quando o sangue dos animais fosse derramado, ele precisava de um propósito, que era o quê? Para se alimentar, para proteção, a caça, para a pessoa se vestir. Mas existem pessoas que fazem, né, que matam animais pelo simples fato de matar. E isso não procede de Deus. Porque toda a vida vem do Senhor. E quando você mata algum animal sem um propósito, às vezes nós matamos animais no sentido de nos defendermos, de veneno e tudo mais. Mas existem pessoas que matam, né, caçam, simplesmente pelo simples fato de caçar. E isso não é uma coisa boa, tá? Mas não é o foco aqui do assunto, tá? Então você vê que a culpa do sangue, derramou o sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. E o versículo, os versos continuam dizendo assim: para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, aos sacerdotes, e os ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. E nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem, e isso lhes será por estatuto perpétuo nas gerações, tá, irmãos? Você aí que se diz judeu messiânico, que gosta de estar fazendo festas e não sei o quê, você sabia que segundo a lei era proibido, era uma quebra da lei você fazer Páscoa, né, primícias, qualquer outro tipo de festas fora do contexto de Israel. Tanto que existiam 3 festas, que era Páscoa, não é mesmo? Pentecostes e Tabernáculos, que eram festas que o povo tinha que migrar para Israel.
né? Deus ele falava que aquele que no dia da Páscoa estivesse viajando, ele celebraria no outro mês, no segundo dia. Por quê? Porque era uma festa de migração, que o povo deveria ir até o contexto, né, lá do tabernáculo, do templo, e lá ele celebraria essa festa. E assim era com sacrifícios também. Então era uma quebra da lei você fazer sacrifício fora do lugar determinado por Deus, tá? Porque preciso que você entenda isso. E no verso 8 vai dizer: diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecem holocaustos ou sacrifícios, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, este homem será eliminado do seu povo. Deu para nós entender essa proibição aqui que tem, né? Então esse é o aspecto da lei, irmãos. Mas existe uma questão, irmãos, que nós precisamos entender. Existem pessoas que não conseguem ter uma visão, um coração de misericórdia sobre os seus irmãos, pois qualquer erro que os seus irmãos cometem, eles não têm misericórdia, ou seja, eles julgam de tudo que é coisa. Já falei sobre várias vezes. Irmãos, existem práticas que são erradas, mas essas práticas que são erradas não quer dizer que necessariamente elas são práticas que afastam você do Senhor. Aí vão usar aquele texto, não, mas Nadab e Abiú, eles ofereceram lá incenso, fogo estranho e foram mortos. Sim, irmãos, eles ofereceram isso. Mas você precisa entender todo o contexto que se passava lá. Eles tinham conhecimento do que eles estavam fazendo, eles tinham conhecimento e entendimento e trouxeram fogo estranho, que alguns vão interpretar até como fogo de adoração pagã, para dentro do templo do Senhor. E é diferente de pessoas que vão praticar certas coisas na ignorância. Entende, irmãos? Deus ele nos julga muito pela nossa intenção, pela intenção daquilo que nós fazemos para o Senhor. Paulo diz assim que existiam irmãos que guardavam todos os dias para o Senhor, existiam irmãos que guardavam um dia para o Senhor. E Paulo fala, né? Aquele que guarda o dia para o Senhor o guarda. Ele vai ter o seu galardão. Porque mesmo muitas vezes ele fazendo uma coisa que não é necessariamente correta, ele está fazendo aquilo para o Senhor. E Deus ele vê não necessariamente a obra certinho, mas ele vê a sua intenção. Então, irmãos, nós precisamos parar de olhar para os nossos irmãos que cometem alguns erros, que cometem algumas falhas, e entender que eles são apóstatas, que isso, sabe? Sabe aquelas igrejas, aquelas igrejinhas simples? Você vê aquelas senhoras que muitas vezes não sabem nem ler, escrever, que não sabem fazer certas coisas, que não entendem muito bem da palavra, não têm costume de leitura porque não sabem ler e escrever. E elas vão lá naquelas igrejas que muitas vezes tem um monte de coisas erradas e vão fazer o seu melhor, na sua sinceridade, vão estar oferecendo culto ao Senhor. E na hora da oração delas, irmãos, você vê que aquelas senhoras que se reúnem, né? Que se reúnem na oração, fazer o círculo de oração, irmãos, Deus escuta a oração delas. Por quê? Porque Deus está interessado no testemunho delas e na sinceridade do coração. Assim são muitos irmãos que não têm o conhecimento de discernimento da palavra, mas eles têm um testemunho que agrada ao Senhor. Irmãos, a Bíblia fala assim, não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. O que significa isso, irmãos? Jesus estava dizendo ali, irmãos, que à medida que você utiliza para julgar o próximo, Deus vai julgar você daquela forma. E Tiago vai dizer, não é mesmo, que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Então, se você tem misericórdia sobre o seu irmão, o juízo de Deus vai ser de misericórdia contra você. Mas se você não tem misericórdia contra o seu irmão, você acusa ele de tudo que é coisa, por causa de certos erros, Deus não vai ter misericórdia de você, ele vai utilizar do mesmo juízo contra você, porque você não teve misericórdia contra o seu próximo. Tá, então você viu aqui claramente, irmãos, que Deus está mostrando que era a lei de se oferecer sacrifício no lugar específico que Deus falou. Mas eu quero mostrar para você que o povo estava transgredindo essa lei, e transgredindo essa lei eles estavam oferecendo sacrifícios em lugares errados, mas com o coração sincero a Deus, e Deus estava aceitando, por mais que estivesse contrário à lei. Tá? Então, vamos olhar o que vai dizer aqui. Então, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 10 ali, você vai ver uma coisa que acontece de um homem que realmente se arrependeu diante do Senhor e Deus vai lhe escutar as orações, né? Esse homem foi um dos homens mais perversos da Bíblia, mas foi um dos que mais se arrependeu e Deus vai escutar a oração dele. Preste bastante atenção e você vai ver o que eu quero dizer para você aqui. No verso 10 diz assim, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de seus pais.
Olha só, né? Você está vendo aqui um homem que, segundo a Bíblia, Manassés foi um dos pecadores mais perversos. Um rei que instituiu muitos erros e mesmo depois da sua conversão, os seus erros vão influenciar gerações futuras. E Deus vai falar sobre o pecado de Manassés. Porém, você vê que Manassés ele vai verdadeiramente se arrepender aqui. E diz assim: fez-lhe oração a Deus e se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Veja, conversão, né? Depois disso edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale da entrada da Porta do Peixe, o abrangente de Ofel, e levantou muito alto também pôs chefes militares em todas as cidades e fortificações de Judá. Tá, irmãos? Quando você vê que os reis lá, eles edificavam ou a cidade era destruída, isso é uma tipologia. Por quê? Representa o quê? Nós sendo edificados em Cristo ou nós sendo as construções que foram firmadas sendo tiradas, demolidas. Quando você via que reis eles construíam as cidades, reconstruíam e reedificavam, significam bons líderes, por exemplo, nos dias de hoje, que estão construindo, que estão edificando a casa de Deus. Mas os reis malignos que começavam a introduzir muitas coisas e a depreciar a obra do Senhor representa ministros que fazem o que é errado, né? Eles estão demolindo a obra do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que destrói o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor, esse será destruído. Então, reis bons representam bons ministros que estão edificando, construindo a casa de Deus. E reis maus representam maus ministros que estão derrubando a casa de Deus. Então veja que interessante no verso 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. E aqui você vai ver uma falha, irmãos. Você vai ver no verso 17 uma falha. Porque diz assim: contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Percebe que aqui, irmãos, Manassés ele fez muita coisa, ele errou. Ele realmente se arrependeu diante do Senhor, tirou os ídolos, Deus foi favorável à sua oração e ele se arrependeu diante do Senhor, né? Deus utilizou o contexto da angústia para fazer ele se arrepender. Então você vê que é um rei que teve frutos de arrependimento. Mas, por mais que ele tenha feito toda uma restauração, ainda o povo continuava sacrificando sobre os lugares altos. O que eram esses lugares altos? Aqui o povo estava indo, não é mesmo, nos lugares altos que eram cultos, que se faziam cultos aos deuses estranhos, mas eles, por não terem o conhecimento muito da lei, eles estavam oferecendo na sinceridade do seu coração ofertas ao Senhor. De uma forma errada, equivocada estavam. Mas eles estavam oferecendo para o Senhor, né, com coração sincero aqui. Porque a gente viu lá no começo do vídeo que Deus ele só aceitava sacrifício que fosse feito lá no contexto do templo. Do tabernáculo. E eles, talvez por não conhecerem isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam oferecendo ao Senhor os seus sacrifícios nesses lugares altos, sem discernimento, mas era ao Senhor, percebe? Eles estavam fazendo de forma incorreta, porém a Bíblia diz que quem fizesse isso, irmãos, oferecesse sacrifícios fora do templo, fora do lugar, essa pessoa seria eliminada do povo, essa pessoa morreria. Você consegue perceber que Deus está tendo misericórdia dessas pessoas, que por mais que elas estejam fazendo erradas, estejam cometendo erros da lei, elas estejam tropeçando, o coração delas, na sinceridade delas, era fazer o que é certo. Aí vem aquelas pessoas, não é mesmo? Que gostam de julgar tudo, falar mal de todo mundo, brigar com todo mundo. Aí vem aquelas igrejas lá, né? Que as pessoas não têm muito estudo, mas elas estão procurando fazer o seu melhor para o Senhor, dentro das suas possibilidades. Aí tá lá, né? O irmãozinho. Vamos botar ali a irmã fazendo aquela dança profética para Jesus, louvando ao Senhor com aquela dança profética e tudo mais. Você não vê isso na Bíblia. Mas você tem que entender que muitas vezes, irmãos, a sinceridade do coração daquele irmão demonstra que a vontade dela é fazer a vontade de Deus. E como eu falei, Deus ele não vai julgar necessariamente você por um errinho ou outro que você comete. Deus vai julgar pela sua intenção. Então a intenção ela é importante. Você fazer uma coisa talvez um pouco errada, mas com a intenção certa, é melhor que você fazer uma coisa certa com a intenção errada. É melhor você fazer uma coisa nesse sentido. Tá? Então essas pessoas elas estavam erradas. Mas o coração delas, irmãos, era um coração que estava no Senhor. E nós temos mais alguns exemplos sobre isso. Você vai ver um contexto aqui que eu vou mostrar para você, que é um contexto da celebração de Páscoa.
O povo vai fazer errado a Páscoa e ainda assim Deus vai aceitar, porque a intenção do coração deles era fazer o certo. Então vai dizer assim em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 13. Diz assim: E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos. No segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e o lançaram sobre o vale de Cedron. Então imoraram o cordeiro de Páscoa no 14º dia do segundo mês. E os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Veja, né? O povo todo estava aqui se santificando. E diz mais: e tomaram os seus devidos lugares segundo a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes aspergiam sangue e tomavam das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de molar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. E diz assim, né? Porque uma multidão de povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, não se tinham purificado, ou seja, eles estavam impuros. E segundo a lei, irmãos, era proibido que as pessoas que estavam impuras por relação sexual, né, naquele momento, ou por outros contextos, essas pessoas elas deveriam se limpar e aí elas estariam aptas para celebrar a Páscoa. E na lei dizia que quem comesse a Páscoa de forma imunda, essa pessoa seria morta, essa pessoa seria eliminada do povo. E é o que estava acontecendo aqui. E diz, né? Não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração em buscar o Senhor Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Você percebe, irmãos, que na lei essas pessoas estariam mortas. Jesus mesmo, quando vê aquela mulher pega em adultério, segundo a lei ela deveria ser apedrejada, mas ele teve misericórdia sobre ela. Aqui também Deus viu a intenção do povo, viu que o povo queria fazer o que era certo, mas estava fazendo errado. Mas a intenção era fazer o certo. O que nós podemos entender, irmãos, que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Quando você for ver um irmão que está fazendo o que é errado, que você está, sabe, de fato fazendo alguma coisa que talvez seja um pouco contrária à palavra, é claro que existem limites, não é mesmo? Tem coisas que não são toleráveis, mas coisas que são toleráveis. Existem pessoas que estão fazendo certas coisas que são um pouco diferentes, são um pouco equivocadas relacionadas à palavra, mas a intenção do coração delas é fazer o certo. E do mesmo modo como Deus ele perdoou essas pessoas que estavam ali, irmão, na sua ignorância, na sua burrice, querendo fazer o certo, elas com o coração disposto ao Senhor, fazendo errado, mas ainda assim Deus aceitou o sacrifício delas, elas comerem da Páscoa, né? Deus aceitou os seus sacrifícios feitos nos lugares altos ao Senhor. Por quê? Porque o coração delas era um coração temente ao Senhor, tá? Então, quando eu começo a acusar os meus irmãos, os nossos irmãos de Babilônia, disso, daquilo, porque eles estão cometendo algumas coisas erradas, irmãos, claro que dentro daquelas coisas aceitáveis, a gente está cometendo um pecado, nós estamos condenando aquele que é justo como se fosse ímpio. Já vi pessoas dizendo que todo pastor é ladrão, que todo pastor é corrupto. Você conheceu todos os pastores? Você conheceu todas as pessoas, irmãos? Se você age assim, você vai prestar conta diante de Deus por dar um falso testemunho contra irmãos que não são assim. Existem erros dentro da igreja, irmãos? Existem. Mas isso não faz com que você tenha que generalizar dizendo que todos os irmãos são iguais, que todas as igrejas são iguais. E do mesmo modo como houveram pessoas aqui que tiveram, irmãos, o seu erro tolerado por Deus, porque eles tinham o coração temente ao Senhor, assim também existe nos dias de hoje, irmãos. Essas pessoas são como crianças na fé. Crianças porque não têm discernimento. Por mais indigno e maligno que nós sejamos, não é mesmo? Quando os nossos filhos eles fazem alguma coisa para nos agradar de forma errada, nós entendemos que os nossos filhos não têm a maturidade para discernir o certo do errado. Sabe, eu sempre uso esse exemplo e vou usar de novo aqui, irmãos. E vou usar de novo. Né? Imagina que você tem um filho pequenininho. E aí chega nos dias dos pais, por exemplo, e seu filho ele pega lá uma faca e risca o seu carro lá e escreve assim: pai, eu te amo. Você brigaria com seu filho? Se você for um psicopata, você vai fazer isso, você vai bater, você vai fazer qualquer coisa. Mas se você for um pai que realmente ama o seu filho, você vai entender que ele não fez por mal. O meu filho, por exemplo, uma vez aqui na minha parede, ele pegou meu spray de pintar alumínio e pintou a parede. Pai, eu te amo.
Você acha que eu vou brigar com meu filho por causa disso? Eu entendi que a intenção dele era uma intenção boa, ele fez de forma errada, mas a intenção dele era fazer o certo. E é assim que Deus vê essas pessoas, irmãos. E quando você começa a causar divisão, irmãos, você está caindo naquele pecado, né? Que Deus abomina aquele que causa divisão entre os irmãos. Tá bom, irmãos? Então, vou deixar essa reflexão para você aqui. É um vídeo que eu tratei um pouco de Babilônia, mas não era necessariamente para falar sobre Babilônia. No estudo que eu vou fazer com o Thiago Tis, nós vamos falar mais sobre isso. Espero vocês aqui nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. E aqui no final vão ter 2 vídeos para você continuar conosco. Fiquem todos na paz de Cristo e até lá. Tchau, tchau.